Senhor Deus, mais uma vez me chego a Ti, pedindo, Senhor, para intervir, Senhor, neste assunto que eu quero trazer nesta manhã, falar de conversão. E muitas das vezes nós, como homens, nós somos falhos, deixamos passar alguma coisa e hoje queremos dar um exemplo um pouco diferente do que nós estamos habituados a fazer, a falar deste assunto tão maravilhoso que é da conversão. Vamos dar exemplo de alguns elementos naturais para que possa facilitar. E para isso pedimos, Senhor, a Tua ajuda para nos dar discernimento, interpretez na palavra, o que vamos tratar nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha tudo o que está acontecendo, não fique assustado, é sinal da volta de Jesus, Ele deixou avisado, por aumentar a iniquidade, o amor seria esfriado, por aumentar a iniquidade, o amor seria esfriado. Haveria pestes e guerras, e rumores para todo lado, assim como o calor, o pecado seria aumentado. Assim falou Isaías acerca do pecado. O Espírito Santo está cuidando de todos que foi alcançado, a todo tempo consolando, com todo cuidado. É só Ele que convence o homem a abandonar o pecado. É só Ele que convence o homem a abandonar o pecado. Hoje a igreja espera, vigiando com todo cuidado, o azeite nas lamparinas, e o fogo não pode ser apagado, com o brilho em nossas faces, para sermos identificados. Com o brilho em nossas faces, vamos ser identificados.
Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar abrindo a palavra de Deus. Vamos estar abrindo a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, em Lucas 1, de 14 a 17, que diz o seguinte: E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não saberá e não beberá vinho, nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui nós temos um exemplo de um chamado de alguém para realizar esta obra tão importante, que é levar ao homem a se converter. Então aqui está o texto, está falando do nascimento de João Batista, que é alguém que foi separado desde o ventre da mãe para realizar esta obra tão magnífica que é falar da salvação. E como o texto que nós acabamos de ler em Lucas 1, a partir do verso 14 até o 17, então vamos meditar um pouco mais nesse texto que acabamos de ler e ver o que Deus projeta para o povo, para o homem. Ali separa alguém antes mesmo de vir ao mundo, e este alguém que foi João Batista, antes de vir ao mundo, ele encontra com Jesus ali também no ventre de sua mãe. Ele já estava prestes aos seus dias do seu nascimento, e Maria chega ali à casa daquela mulher, Isabel, que era a mãe de João, e quando elas vão se cumprimentar, João Batista salta, eu acredito que de alegria por ter ali chegado tão perto da salvação. Como o texto nos diz, e terá prazer e alegria. Então, quando nós estamos realizando esta obra redentora, anunciando esta obra redentora, é algo que nos dá muito prazer. Nós, inclusive, não temos desejo de ganhar a nossa vida com esse benefício de divulgar a palavra, como a própria palavra diz, dá de graça aquilo que recebeu de graça. E nós temos este entendimento, esta compreensão desta recomendação da parte de Deus. E é algo que verdadeiramente nos dá alegria, assim como foi o anjo Gabriel que veio trazer essas notícias de boa nova a Zacarias. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, quando Jesus nasce no coração de alguém, nós vamos nem falar daquele nascimento materno,
mas o nascimento espiritual, quando ele nasce no nossos corações, algo muda lá dentro do nosso interior. E, inclusive, o assunto de hoje fala de mudança, porque conversão é mudar uma natureza para outra natureza. E o verso 15 diz assim, porque será grande diante do Senhor? Porque o próprio Senhor Jesus disse que foi o maior dos profetas entre os homens, foi João Batista, aquele que veio para preparar o caminho. E não beberá vinho, nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Então, nós falamos tanto em batismo com o Espírito Santo, aqui nós encontramos alguém que foi batizado com o Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento físico, porque ele sempre existiu na presença de Deus. Então, aqui nós... E por que falamos este grande benefício que é o batismo com o Espírito Santo? Porque esse batismo com o Espírito Santo, ele implica na nossa salvação, ele implica no nosso crescimento espiritual, ele traz uma concordância muito grande para resistirmos tudo que este mundo, que ainda está no maligno, oferece para os servos separados de Deus. E sem o Espírito Santo nós temos a capacidade de falar que é impossível vencer. Só vencemos através do Espírito Santo. E o verso 15 diz assim, porque será grande, como nós acabamos de dizer, e forte será cheio do Espírito Santo. E o verso 16 diz o seguinte, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Então, é aquele que o homem, vamos trazer para o nosso campo gentílico também esta dádiva, porque nós vivíamos, antes do encontro com esta salvação, nós vivíamos na nossa razão e hoje nós mudamos o nosso modo de pensar. E é só para darmos a introdução neste assunto que nós estamos explorando este texto lido, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Então ele dá o anjo Gabriel, ele dá um aviso ali ao pai de João Batista, porque Elias era alguém que no tempo de Zacarias era apenas uma história, mas era uma história verídica, uma história verdadeira, a qual eles conheciam muito bem o testemunho daquele servo do passado, que chamava o profeta Elias. Então, ele tinha essa virtude para anunciar o reino de Deus. Então, ele esclarece isto, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo. Então, aquele que era o rebelde, quer dizer, o criminoso, que praticava várias coisas que condena, ele se arrepende quando ele tem esse encontro, e ele era aquele rebelde, aquele injusto, ele passa a ser justo. Isso fala exatamente da conversão. E justo com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, quer dizer, um povo que alcança uma determinação com esforço para agradar ao Senhor. Então agora vamos dar uns exemplos aqui de coisas que nós, como homem, conhecemos muito bem. Vamos dar o exemplo do trigo, que é uma semente que tem vários textos na Bíblia que relatam a respeito do trigo. É comparado como
a igreja. Então você pega lá a semente do trigo, leva lá para um moinho, tira aquelas palhas, a casca daquela semente, e depois que tira, ele é moído, que é o retrato do homem na sua conversão. Muitas das vezes ele precisa ser moído para se transformar em algo diferente. E o trigo, depois de moído, ele vai poder ser transformado em pão, bolo, biscoito, macarrão e etc. Tem tantas coisas. Agora, de acordo com estas transformações, nós podemos ver também a figura do homem. Vamos dar outro exemplo também, que tem muito texto na Bíblia que falam a respeito, fala da uva. Então a uva, depois pode ver que todas são pisadas, são massacradas para ser transformada, para ser convertida em outra coisa. Então a uva, depois de moída ali, de pisada, ela é convertida em vinho, em refresco. Outras são secas para se transformar em passas, vinagre, que serve também para temperar as coisas, e etc. E a água. A água também é algo necessário na vida do homem, que, por exemplo, nossos corpos são compostos de 70% de água e 30% de massa. E a água também, ela é utilizada em todas as coisas. Assim como nós damos uma comparação, que a água é utilizada como a palavra, porque a água ela serve para limpar, como serve também para compor todos os tipos de alimentos, e ela é transformada muitas das vezes em várias coisas. E em tudo nós precisamos da água. E o último comparativo que nós fazemos é a cana de açúcar. Então a cana também ela é moída. Ela, depois de moída, aquele caldo que solta ali, ela pode ser transformada em melado, em rapadura, em açúcar, em álcool. Agora vamos extrair um pouco deste último elemento que nós trouxemos aqui nesta manhã, a cana. Ela dá ali o mel, que nós conhecemos como o melado, que serve para temperar e não faz tanto mal à saúde depois que ela quando é transformada no açúcar, que é o meio que nós mais utilizamos. Ele pode provocar várias questões, várias alterações no corpo humano. E assim também nós colocamos a palavra de Deus. Ela, quando bate na nossa boca, é doce como mel. Mas quando desce ao estômago, ela se torna amarga como fel. Porque aí vem as coisas. Por exemplo, o açúcar nós usamos para temperar vários tipos de alimentos. Ele dá um paladar mais agradável a vários tipos de sobremesa. Aí vamos colocar, por exemplo, você era aquela cana que foi moída para ser transformada em doce. Mas por alguma questão deixou de ser transformada no açúcar, ou rapadura, ou melado, para ser transformada no álcool. Nós sabemos que o álcool ele é benéfico, até faz falta ao organismo humano, mas se a pessoa colocar uma dose elevada deste produto da cana, que chama álcool,
no seu organismo, vai alterar, que você vai te fazer muito mal e vai fazer mal também àqueles que o cercam. Por exemplo, uma pessoa que é viciada no álcool, ele traz consequência para si e para todos aqueles que o cercam. O que nós queremos dizer com isto? Você foi transformado em quê? No álcool, na rapadura, no melado, no vinagre? Ou foi transformado apenas naquele doce que tempera, que dá sabor agradável às coisas? Então, o homem que se converte, muitos se convertem em elementos errados. Por exemplo, em todos esses elementos que nós colocamos aqui, o único que menos prejudicial é a água, que é misturada com várias coisas. Por exemplo, você recebe a palavra das Escrituras, a doutrina de Cristo. Aí você começa a acrescentar coisas no meio deste ensinamento. Se a palavra leva para a vida eterna, mas os casamentos inadequados vai levar para a perdição eterna. Por exemplo, você utilizou aquela água para misturar num veneno que vem a ser comparado às heresias, às mentiras, que são falsas profecias, sendo que dentro das Escrituras Sagradas está bem avisado para não acrescentar nada além da palavra e nem tirar nada da palavra, da verdade. E quando você mistura esta água a algo venenoso, ela vai virar veneno. Então, esses 4 elementos que nós colocamos aqui, eles podem ser comparados à vida espiritual de alguém. Por exemplo, trigo. Você está usando o trigo apenas para um alimento saudável ou para se embriagar, para se engordar e para ganhar uma saúde debilitada? Então, quando nós fazemos exagero das coisas, nós, em vez de trazer bem, nós estamos trazendo mal. Então, você ouviu a palavra e ficou alegre ali à primeira vista, mas você está preso lá nas riquezas do mundo, que chama-se o amor a mamon. Você está idolatrando algo que não tem salvação. Então, o trigo, que é o tipo, quando fala do trigo, nós lembramos primeiramente do pão. Eu lembro que uma vez nós tivemos uma reunião de ministério, o qual tinha chegado um sonho de uma membro daquela congregação, que estava sendo servido uma ceia. E ali era mostrado 3 dos diáconos que compunham aquela congregação, que estava distribuindo aqueles elementos. E no lugar do pão, eles estavam servindo bolo mofado. Quer dizer, fala de bolo, além de ser algo que não faria tão bem para o corpo espiritual, ainda era algo envelhecido, era algo que estava estragado. Aí aquele que estava dirigindo a reunião, que estava como pastor daquelas 2 congregações, ninguém conseguia ter discernimento. Ele falou só: se nós não tivermos discernimento disto aqui, a gente não sai daqui esta noite. Aí perguntou um ou outro, ninguém tinha discernimento. Aí quando me perguntaram, eu falei: sim, eu tenho discernimento. Falei: quais são
os diáconos que estavam servindo a Santa Ceia. Aí falou ali o nome dos 3 diáconos. Aí eu falei, pois é, este bolo que estão servindo é a mensagem que estão sendo entregue tanto aqui quanto na outra congregação. E não é exatamente esses 3 irmãos que você decretou para estar pregando durante o mês todo? Não é. Falei, pois é, exatamente isto. Aí ficaram aqueles 3 irmãos meio de cabeça baixa, mas ali houve um discernimento e houve uma concordância geral naquele corpo reunido, que o bolo estava estragado, estava vencido, estava cheio de mofo. Ele ia, em vez de fazer bem, ia fazer mal. E o que veio a simbolizar este bolo estragado? São mensagens alteradas que está sendo entregue a um organismo que tem nome de igreja, que precisa ter consciência do corpo de Cristo. Então, aquele trigo foi convertido em um bolo estragado. E é convertido em tantas outras coisas, em biscoito, em pão, em macarrão, e aí por diante. Pudim e tantos outros elementos. Vamos agora falar um pouquinho da uva. Você é aquela uva que foi transformada em vinho, refresco, ou passa, ou vinagre. Nós sabemos que o vinagre ele serve para tempero, ele serve para limpeza, ele serve até em certas ocasiões de algum remédio, mas quando é exagerado, tanto o vinagre quanto o vinho, se você bebe o vinho em grande quantidade, você vai embriagar igual lá o produto da cana, que é que nós aqui no Brasil conhecemos como cachaça. Vai embriagar, que vai tirar a moral, vai tirar tudo. E o vinho, ele faz esse mesmo efeito no ser humano. Então você foi convertido em vinho, refresco, passas ou vinagre. Se você colocar o vinagre demais em uma salada, você vai tirar o paladar, vai ficar azedo, vai ficar ruim, vai estragar aquele alimento. Então, nós, como homens, nós temos que nos analisar. Nós estamos sendo o quê? Nós somos esta uva que fomos convertidos em refresco, vinho, passas ou vinagre. A passa, para virar a passa, além de levar um açúcar, ela é seca, é aquela que não tem vida espiritual, em que você se tornou aquele membro vazio, que não tem nada para oferecer e nem sua vida própria. Você está sendo ali manipulado para ser apenas um artifício no meio de alguma alimentação. Aquele que serve para quê? Ainda que faz menos mal, e é o refresco, não é? Mesmo assim, você não pode estar consumindo em alta quantidade. Nós vamos falar de quantidade elevada daqui a pouco também neste assunto. A água, que é um dos melhores componentes desses 3 exemplos que nós demos, mas ele tem a facilidade quando é misturado com alguma coisa venenosa, ela também vira veneno. Você transformou a água que caiu no seu coração em quê? Utilizou ela em quê? Para limpeza? Para descedentar a sede? Ou para transformar em veneno, misturando coisas que Deus não falou, como
fosse falado. Agora vamos à cana. Você foi transformado em quê? Melado? Rapadura? Açúcar mascavo? Ou açúcar refinado? Todos estes elementos aqui extraídos da cana, ele pode ser utilizado. Ou o álcool. O álcool nós sabemos que serve para compor vários medicamentos, mas em dose bem baixa. Uma vez nós estávamos voltando de um encontro, quando chegamos em Campos, paramos ali numa parada, o pessoal descansar um pouco, e aí saiu um irmãozinho, um obreiro da mesma denominação, que era de Niterói, e aquele irmão estava defendendo tomar alguns tragos, e ali todo mundo massacrando aquele irmão. Aí eu cheguei, falei assim, o que está acontecendo? Ah, porque o irmão aqui, ele gosta de uma caninha. Falei assim, mas em que isso condena o irmão? Agora, a única coisa que o irmão precisa saber a respeito desse álcool, que a tese que ele está defendendo, que o corpo humano precisa de álcool, e é verdade, precisa. Agora, só que tem que, para colocar este álcool dentro do nosso organismo, nós não precisamos ir lá para o botequim, encher a cara e voltar carregado para casa. Porque os próprios alimentos que nós consumimos, ele já tem álcool, e o nosso próprio organismo, ele vai subtrair daquele alimento o álcool necessário para o nosso organismo. Aí eu dei um exemplo apenas. Falei, tem mais, mas eu vou só dar um exemplo. O arroz, ele é rico em álcool. E é um dos elementos principal dos nossos pratos que nos alimentamos todos os dias. Aí depois veio um dos pastores e falou assim, pensei que o irmão estava apoiando o irmão, mas foi uma lição em todo mundo. Eu falei, não, irmão, é isso mesmo. O Espírito Santo, ele nos dá este discernimento. Agora vamos voltar à palavra de Deus. Palavra de Deus em João 1. Não, João, um momento só. Em Marcos 4, Marcos, bendito seja o nome do Senhor, Marcos 4, versículo 12 apenas, que diz o seguinte: para que, vendo, não vejo, e não percebam, e o que ouve, e o que não ouve, ouça, e o que não entenda, para que não se converta. Poucos dias, nós em uma palavra aí, nós trouxemos este versículo. O que quer dizer isto? Fala daqueles que não está no projeto de Deus para a salvação. Ele conhece, é um Caim que nasceu ali no meio do rebanho. É aquele que pensa em homicídio, em ganância, está preso às coisas materiais. Vai ser aquele que no último dia fala assim, Senhor, eu me converti, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, Jesus vai falar que não, que ele não conhece, apartar dele que ele não conhece. Ele não foi aquele que está incluído no corpo da igreja, aquele que não está incluído no corpo de Cristo. Ele é algum elemento estranho, é aquele joio que foi jogado no meio do trigo e nasceu ali, cresceu, madurou, está prestes a ser atados em molhos para ser lançado no fogo.
Então é aquele que vai ouvir a palavra e não vai entender nada. É aquele que vai falar de Cristo, mas ele coloca no lugar de Cristo a sua razão, é o eu. Então, ele não se converteu. Ele é aquela cana que foi transformada em álcool para embriagar a muitos. Agora vamos dar um pulinho em Tiago 5, versículo 20. Fala de converter o erro no bem. E aquele que faz isto, aquele que tem o espírito de Elias, como João Batista, é o que foi chamado para realizar esse tipo de obra. E faz também, o versículo está falando que salvará uma alma e livrará alguém de uma multidão de pecados. Salvará da morte uma alma e se livrará de uma multidão de pecados. Atos 26, 18. Fala também para o homem que aquele que andava em trevas se converta a andar na luz, quer dizer, andar na direção de Cristo, andar na direção das Escrituras Sagradas, sem alteração nenhuma. Então, e poder, e se livrar também do poder de Satanás e do pecado. Então, o homem que se converte pode examinar Atos 26, 18, que fala que o homem que andava nas trevas se converteu em luz, quer dizer, na direção do Espírito Santo, e o poder de Satanás e o poder do pecado não vai mais dominar sobre ele. Agora, Atos 11, 21, fala daquele que pregou e se converteu ao Senhor com a pregação do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele traz esta referência que está em Atos 11, 21. Lucas 22, 32. O próprio Jesus, ele chama a atenção de Pedro, que quando ele se convertesse era para ajudar os irmãos. A própria recomendação de Jesus ao apóstolo Pedro. E estes exemplos que nós demos hoje, vamos só voltar para meditar. Você era aquela cana de açúcar que foi transformada em quê? Algo para adoçar, para apenas temperar, para dar um paladar agradável às suas sobremesas? Ou é aquele álcool foi transformado em álcool para embebedar os outros com mentiras, heresias, profecias mentirosas, que vai envenenar? É aquilo que foi acrescentado na água, transformando a água em veneno. E Mateus 18, 3, que se converta como menino. O próprio Jesus dá este exemplo ali aos seus discípulos, porque o menino, ele precisa estar na dependência de Deus. Você não é aquele que tem uma fé. Nós, falando deste assunto, nós lembramos que para a nossa salvação, para nos convertermos, nós precisamos de utilizar de um elemento muito importante que se chama fé. Mas qual é a medida da sua fé? Qual semente que você vai comparar a sua fé?
É numa semente de jaca ou a semente de mostarda, que é aquela das menores das sementes das hortaliças. Se você é uma semente de jaca, vai ser plantada, vai nascer ali uma árvore muito grande, frondosa, que vai ser vista por muitos, inclusive vai servir para os pássaros fazer ninho, formiga fazer suas casas e tantas outras coisas, marimbondos e outras coisas mais. Ou se é aquela semente pequena que você vai estar na dependência de Deus. Qual o tamanho da sua fé para se converter? Sabe que se a semente é de mostarda, ela vai gerar um pé de mostarda. Se a semente é de laranja, vai gerar uma laranjeira. Se é uma semente de manga, vai se converter em uma mangueira. Numa jaca, numa jaqueira, um abacate, um abacateiro. Qual semente que você se apossou para basear a sua conversão? Não é aquela sementinha de mostarda que vamos estar sempre na dependência de Deus? Nós precisamos desta medida. Seu Deus, nós glorificamos a Ti, nós Te bendizemos por este assunto que tivemos esta manhã o privilégio de trazer. Aplica, Senhor, nas nossas vidas tudo que precisamos para nos firmarmos cada vez mais. Recebemos o crescimento, mas para isso precisamos estar na sua dependência. Aplica, Senhor, na vida de cada um que ouvir esta mensagem, em honra e glória do seu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.